Olá, sou Jaider Sodré, educador financeiro. Eu estou trazendo dicas para vocês de educação financeira, dicas importantes que, sendo seguidas, nós vamos conseguir melhorar a nossa relação com o nosso dinheiro, organizar melhor as nossas finanças e, assim, podermos ter uma vida com maior qualidade, ou melhor qualidade, inclusive realizando alguns dos nossos sonhos. A terceira dica importante de hoje é: faça um orçamento familiar. Muitas vezes negligenciamos esse ponto e recebemos o nosso dinheiro e vamos gastando assim de qualquer jeito. Muitas vezes não sabemos também quais são exatamente as fontes de renda que nós temos e para onde direcionar as nossas verbas. Por isso nós queremos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje, trazendo assim temas maiores, os quais nós vamos então colocar dentro desse nosso orçamento familiar. Primeira coisa que nós precisamos saber é quais são as nossas fontes de rendas ou entradas, de dinheiro. E aí eu trouxe algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma das fontes, ou a fonte principal de renda, de entrada de nosso dinheiro, é o nosso salário. Aquilo que nós recebemos como benefício através do trabalho que nós prestamos para as pessoas. Outra fonte seriam dividendos. Dividendos já é para aquelas pessoas que estão um pouquinho mais avançadas na sua vida econômica e que conseguem investir. Esses investimentos podem trazer dividendos, que podem ser mensais, trimestrais e assim por diante. A outra fonte de entrada é uma renda extra, além do nosso trabalho comum, um outro trabalho, um outro serviço que nós possamos prestar para as pessoas. Outra fonte de renda importante são os aluguéis. Quem já tem uma casa própria e tem uma outra casa ou um apartamento que está alugado, então isso também é uma renda extra. A aposentadoria também pode ser uma renda extra para alguns, infelizmente, porque deveria ser a renda principal depois de um período de trabalho, que nós teríamos que descansar, mas muitas vezes as pessoas continuam trabalhando e aí a aposentadoria ela também é um complemento, acaba se tornando um complemento de renda ao invés de ser a renda principal. Vejam que há uma inversão aqui de valores, mas infelizmente é aquilo que muitas vezes acontece. Então essa aposentadoria pode ser a renda principal ou pode ser uma renda extra também, dependendo do ponto de vista ou quanto nós ganhamos, tá? E aí nós temos a questão das saídas, tá? As saídas, então, podemos falar com as saídas relacionadas à nossa casa. Nós temos uma casa e essa casa tem despesas. Tem conta de luz para pagar, conta de água para pagar, conta de telefone para pagar, imposto, sobre essa casa. Então, são dívidas ou são pagamentos que nós precisamos fazer relacionados à casa. Nós temos a questão do transporte, Tem gente que tem carro próprio, aí você vai para o trabalho ou sai para qualquer lugar, isso demanda o pagamento de gasolina. Quem não tem transporte público, ou utiliza o Uber, ou utiliza então o transporte público, e assim também existe um gasto, é necessário anotar esse gasto, saber quanto estão se gastando para cada uma dessas coisas. Precisamos também de colocar dentro do nosso orçamento a questão da alimentação, fundamental, as nossas compras do dia a dia, não só aquela compra final do mês, mas aquilo que nós gastamos no supermercado todos os dias, ou na compra na feira, que nós compramos ali verduras, ou frutas, ou a carne que a gente compra, o pão da padaria, tudo isso precisa ser também contabilizado nessa parte de alimentação. Temos os nossos filhos, aqueles que já têm filhos, então tem gastos com os filhos, escola particular muitas vezes, ou mesmo que seja escola pública, mas também tem que comprar material escolar, cadernos, transporte e assim por diante. Nós temos também gastos com lazer. É muito importante a gente ter um tempo de descanso nesse momento de lazer. Aqueles que moram no litoral, vão à praia, ou aqueles que moram no interior, fazem um
passeio numa praça ou num local qualquer, shopping center, né, nas grandes cidades também. Então tudo isso são momentos, cinema, são momentos de lazer e que demandam também uma verba separada para isso. Nós temos a questão da saúde, né? Alguns têm plano de saúde, outros não. Mesmo aqueles que não têm plano de saúde, usam o SUS, mas às vezes tem que comprar medicações também, remédios, né? No nosso dia a dia, precisamos lembrar disso também dentro do nosso orçamento familiar. Nós temos a questão dos gastos pessoais, né? Nesses gastos pessoais, é o gasto com roupas, é o gasto com higiene pessoal, é o gasto com sapatos, é o gasto com cabelo e assim por diante. Dentro desses gastos pessoais também nós podemos colocar a questão da educação, né? Muitas pessoas ainda continuam estudando, investem em livros, em cursos, né? Isso é muito importante. Também dentro desses gastos pessoais nós temos a questão das doações, né? Ou ofertas para aqueles que têm uma igreja e que ofertam ali o seu dízimo, a sua oferta mensal, né? Então é importante colocar aqui, nós temos também dentro dos gastos das saídas, a questão das férias, das viagens, isso precisa ser planejado. Eu não posso pensar de repente de hoje para amanhã, vou fazer uma viagem amanhã e simplesmente pegar o dinheiro que eu tenho e sair, né? Mas uma viagem bem planejada, bem organizada, a gente consegue fazer com muita tranquilidade. Né? Nós temos também a questão dos pets. Tem pessoas que têm cachorros ou gatos em casa, ou periquitos que seja, mas todos os pets demandam cuidados, ração que se compra, veterinário que muitas vezes são utilizados, enfim, também existem gastos ali relacionados. E também existe a questão dos custos financeiros, né? Dentro dos custos financeiros, nós podemos colocar aqui a questão dos empréstimos, das tarifas do cartão, e de outros valores que a gente tem. De repente comprou um carro financiado, uma casa financiada, então existem custos também relacionados a isso. Quando eu consigo organizar a minha vida financeira dentro desses grandes temas e eu direciono então o meu salário para cada um deles, ou penso, né, que deveria ser ou deveria ter uma verba reservada para cada uma dessas coisas, então eu vou conseguir organizar um pouquinho melhor a minha vida. E até mesmo pensar assim, puxa vida, algumas coisas eu não consigo fazer com aquele salário que eu tenho. O que eu posso fazer então para melhorar? Né? E aí se pensar realmente em fazer um outro curso, fazer renda extra, né? Melhorar o seu emprego, enfim. São planejamentos que a gente vai conversando também durante esses nossos encontros e assim podemos também ver saídas, né, para algumas situações que talvez a gente ache um pouquinho mais complicado. O grande objetivo de tudo isso é nós termos um orçamento muito bem realizado, familiar, para que no final do mês nós tenhamos então uma sobra daquele dinheiro que a gente ganha para poder também investir e realizar ali os nossos sonhos.